Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, que Jesus, nosso Mestre, Divino Senhor, nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Ano novo, refletindo com Jesus, aí é que fica muito bom. Bom até demais, né, seu Amadeus? Boa noite, Verdade, Amadeus. Renato. Boa noite, Renato, que as bênçãos e o amor do nosso Pai continue vigindo sobre todos nós. Nesse primeiro programa do ano, eu, você e Rejane, só temos que agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas no ano passado e pedir a sua misericórdia para que esse ano transcorra num clima de harmonia e de paz e que possamos nos incumbirmos das nossas atribuições. Muito obrigado, Renato, mais uma vez, pela oportunidade que você nos concede. E vamos com Jesus. Feliz 2024 para todos. Vamos com Jesus. Vamos com Jesus, Amadeus. Também agradecemos a Rejane, né, que está na parte técnica, está trabalhando também. E vamos aqui dar início ao nosso programa na noite de hoje. E vamos passar de novo, retornando para Amadeus, para que ele possa fazer a prece de início do nosso trabalho. Muito bem, Renato. Vamos fazer uma prece decorada. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos de todo o mal, dai-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, ó Senhor, os débitos tenebrosos dos passados escabrosos, da iniquidade e da dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. E é com essa rogativa que colocamos aos pés do Mestre Jesus, pedindo a sua misericórdia e intercessão do nosso Pai, que nos permite iniciarmos o nosso estudo desta noite, programa Refletindo com Jesus, com muita paz e harmonia em nossos corações. Renato? Amadeus, com Jesus e por Jesus. Esse é o tópico inicial do nosso programa, que nós iremos ler daqui a pouco. Mas antes, vamos refletir um pouquinho do Evangelho e dizermos assim no capítulo 6, o Consolador Prometido. Eu vou ler o tópico evangélico e você faça um pouco o discernimento
do tópico. Consolador prometido, só o 3. Se vós me amais, guardais os meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Mas quanto a vós o conselheis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Nós encontramos no capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. Amadeus, o Consolador prometido. Fale. Renato, se nós viajarmos no Evangelho, nós vamos nos encher de felicidade. Eu, particularmente, eu tenho uma verdadeira paixão por esse capítulo, por algumas razões bem pessoais. Primeiro, veja bem, é nesse capítulo, que é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus promete um outro Consolador prometido. Mas antes de chegarmos aí no Consolador prometido, ele antecede com o jugo leve. E o que é o jugo leve de Jesus? É seguir os seus ensinamentos. É muito interessante isso. E, na sequência, vem o Consolador prometido. E isso, para nós espíritas, tem uma importância capital, porque Jesus, após a passagem de Moisés, que recebeu a mensagem divina dos 10 mandamentos, retirou o seu pessoal do cativeiro, recebeu a mensagem dos 10 mandamentos, instituindo um conjunto de leis suplementares para corroborar com a lei divina os 10 mandamentos, mas ele não conseguiu esclarecer e transformar a humanidade. Vem o próprio Jesus, 12 séculos depois, e aí nos traz, como segunda revelação, a transformação da humanidade pela prática do amor. E aí, dispensa comentários, Jesus dividiu a história antes e depois dele. Mas ele também entendeu, e ele diz nesse tópico, que nesse capítulo, ele principalmente lá na frente, o advento do Espírito de Verdade, quando ele anuncia que vai pedir ao Pai um outro Consolador, para relembrar o que ele está ensinando e revelar o que ele não pode dizer naquela época. E aí está o Consolador prometido, o Espiritismo, anunciado por Jesus, que vem 18 séculos depois. Isso é fantástico, Renato. Esse capítulo é realmente a bússola que nos dirige nessa caminhada do estudo da doutrina espírita e, no particular, no Evangelho segundo o Espiritismo, na referência que você fez. Então, é de uma importância capital. Eu tenho uma paixão por esse capítulo, e o Consolador Prometido é realmente uma verdadeira viagem, primeiro na história e depois na promessa e cumprimento do Mestre Jesus. Não é isso mesmo, Renato? É isso mesmo. Amadeus, esse capítulo realmente foi uma orientação da espiritualidade. Nós sabemos que existem 4 livros: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, e tem um outro que faz parte dessa coleção, Vinha de Luz. Esses 4. E tem mais outros. Esse tem Caminho, Verdade e Vida em 49, e daí vem a sequência. Esse livro, Fonte Viva, é de 1956. Aí tem na introdução desses livros, uma edição, Com Jesus e por Jesus. Então, olha como coincide, Kardec, Emmanuel nos traz essa mensagem maravilhosa, que se Rejane tiver condições de ler, vou pedir a Rejane que leia essa lição para que nós possamos refletir com Jesus e por Jesus, como Kardec refletiu. Dá para ler, Rejane? Dá, eu só não estava pronta para isso. Olá a todos. Não estava esperando.
Certo. Paz com Jesus, Amadeus. Vamos lá. Com Jesus e por Jesus. Na introdução de O Livro dos Espíritos, recolhemos de Allan Kardec. Na introdução de O Livro dos Espíritos, recolhemos de Allan Kardec esta é a afirmação expressiva. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural. Tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patentes a todos. No item 8º das páginas de conclusão da mesma obra, o codificador assevera com segurança. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque, tendo-o enviado para fazer lembrar sua lei, que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos, a fim de a lembrarem novamente aos homens. E, com maior precisão, quando eles a ouviram, para todo sacrifício, orgulho e a cobiça. E sabemos que, de permeio, o grande livro que lançou os fundamentos do Espiritismo trata, dentre valiosos assuntos, das leis de adoração, trabalho, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor, caridade e perfeição moral, bem como das esperanças e das consolações. Reportamo-nos a tais referências para recordar que o fenômeno espírita sempre esteve presente no mundo, em todos os lances evolutivos da humanidade, e que Allan Kardec, desde o início do ministério a que se consagrou, imprimiu à sua obra o cariz religioso de que não podia ela ausentar-se, tendo até acentuado que o espiritismo é forte, porque assenta sobre os fundamentos mesmos da religião. Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Aceitamos perfeitamente as bases científicas e filosóficas em que repousa a doutrina espírita, as quais nos ensejam a adquirir a pé raciocinada capaz de encarar a razão, face a face. Contudo, semelhante alicerce, sobre semelhante alicerce, vemo-la ainda e sempre em sua condição de cristianismo restaurado, aperfeiçoando almas e renovando a vida na terra, para a vitória do infinito bem, sobre a égide do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. O apóstolo da codificação não desconhecia o elevado mandamento relativamente aos princípios que compilava e, por isso mesmo, desde a primeira hora, preocupou-se com os positivos morais e que a nova revelação se reveste, tendo salientado que as conquistas do Espiritismo se resumem em melhorar o homem e, por conseguinte, torná-lo menos infeliz pela prática da mais pura moral evangélica. Sabemos que a retorta não sublima o caráter e que a discussão filosófica nada tem que ver com a caridade e justiça. Contudo, o nosso respeito, pois, pela filosofia que indaga e pela ciência que esclarece, reconheceremos sempre no Espiritismo o Evangelho do Senhor, rede vivo e atuante, para instalar com Jesus a religião cósmica do amor universal e da divina sabedoria sobre a terra. Espíritos desencarnados aos milhões e em todos os graus de inteligência, enxameiam o mundo, requisitando, tanto quanto os encarnados, o concurso da educação. Não podemos, por isso, acompanhar
os que fazem de nossa redentora doutrina mera tribuna, discutidora ou simples caçada a demonstrações de sobrevivência, apenas para a realização de torneios literários ou para longos cavacos e gabinete e anedotas de salão, sem qualquer consequência espiritual para o caminho que lhe é próprio. Estudemos assim as lições do Divino Mestre e aprendamos-las na prática de cada dia. A morte a todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida. E, sabendo que a justiça definir-nos-á segundo as nossas obras, abracemos a codificação kardeciana, prosseguindo para a frente com Jesus e por Jesus. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 11 de fevereiro de 1956. Rejane Nobre, que texto, meu filho. Amadeus Ferreira, uma palavra, amigo. Meu querido irmão, olha, muito obrigado, meu irmão Renato e Rejane. Olha, esse texto de tão autoexplicativo já seria o suficiente dar boa noite e terminar o programa, porque ele conta tudo. Nós vamos tentar ser repetitivo no contexto geral, porque essa mensagem de Emmanuel é realmente um painel da doutrina espírita. E ele começa nos chamando a atenção para o fato de as comunicações do mundo espiritual com o mundo físico se dão desde os primórdios da humanidade. Aí nós vamos entender lá em José Herculano Pires, quando ele fala dos vários horizontes, horizonte tribal, horizonte agrícola, horizonte social, o horizonte profético e o horizonte mediúnico, e agora, no momento, estamos vivendo o horizonte espiritual. Nesse contexto que Herculano Pires levanta lá no livro O Espírito e o Tempo, nós vamos entender essa mensagem de Emmanuel, quando o próprio Jesus prometeu um outro Consolador prometido, e nessa promessa, quando chega o Consolador prometido, a espiritualidade, e lá no capítulo 6 nós vamos encontrar as informações onde o Espírito se apresenta como o próprio Jesus, lá no advento do Espírito de Verdade, ele assina como o próprio Jesus, e ele nos traz o conjunto de orientações para que nos portemos aqui, não apenas com seriedade, mas com espírito de pesquisador, de aprendiz, mas, sobretudo, de praticador dos ensinamentos da doutrina de Jesus. Porque, na verdade, ele está dizendo aqui no final, o Espiritismo é a doutrina de Jesus rediviva, ou seja, é a atualização daquilo que Jesus ensinou lá atrás. Ele não podia dizer, aí o Espiritismo vem e desdobra nesse conjunto de virtude, conjunto de ações, de leis. E as leis nos levam exatamente a compreendermos qual é o nosso papel na causa de Jesus. E aí o que é que acontece? Nós estamos, na verdade, vivenciando os ensinamentos que Jesus prometeu há 2.000 anos atrás, e estamos vivendo exatamente nos dias atuais o Jesus por Jesus. Que grandeza de ensinamento esse de Emmanuel para com todos nós, com relação Jesus por Jesus, no contexto doutrinário, repetindo aquilo que Jesus praticou e o Espiritismo desdobrando em fatos, em causas, e nos trazendo exatamente aquilo de que a humanidade precisa para entender a mensagem divina e o instrumento que o nosso Pai utiliza nos dias atuais para transformar os homens, inclusive homens outros que estão aí com as mentes voltadas para as coisas mais diversas, e pessoas de bem. O que é que quer dizer essas pessoas de bem? No ensinamento de Jesus, amarmos uns aos outros. É exatamente isso que nos chama a atenção. Renato, muitíssimo obrigado mesmo. Acho que, por si só, o texto explica tudo.
É a realidade, né, Amadeus? E eu achei interessante que você não encontrou na edição que você tem, por Jesus e por Jesus. Olha, vamos refletir com Jesus. O que é que nós podemos olhar, o que é que nós podemos entender, compreender essa situação no nosso dia a dia? Imagine que vai ter revelações. Primeiro, Moisés, que trouxe no Monte Sinai os 10 mandamentos. Mas se uma lei rígida, por causa da própria população naquele tempo, e ele trouxe os 10 mandamentos e colocou Deus como sempre a fonte suprema, causa primária de todas as coisas, que está aí nós encontramos na doutrina dos Espíritos. Mas o povo, naquele tempo, não entenderam que a mensagem trazida por Moisés e se colocou no seu dia a dia. E passaram anos e anos na realidade, sem uma modificação perante os ensinamentos de Moisés, sempre aquilo que ele disse. Mas vieram os profetas, e daí os profetas disseram muitas coisas, que vinha o Messias, né? Que ele ia nascer em Belém, e assim Jesus veio como a segunda revelação. Mas sabendo que a população naquele tempo ainda tinha as suas perguntas, ou às vezes, num processo fascinado pela sua própria lei, sempre colocando, ou se achando que a lei que Moisés trouxe, que é denominado a Torá, que é os mandamentos, hoje em dia nós chamamos o Velho Testamento, né? Aqui no Ocidente, mas não é um Velho Testamento, e sim, são mensagens maravilhosas que Moisés trouxe há quase 2000 anos atrás. Apenas nós devemos sempre buscar examinar, não pegar na letra, mas procurar discernir cada frase, cada momento que nós podemos encontrar na Torá. É a mensagem divina de Moisés. Jesus veio com todo o conhecimento. Jesus conhecia a Torá, conhecia todos os sentimentos da própria humanidade, tinha conhecimento de tudo. Se colocasse toda a ciência, Jesus tinha conhecimento. E Jesus tinha tanto conhecimento que trouxe a mensagem definitiva para toda a humanidade, que é a lei do amor e da caridade, a lei natural, a lei que Deus nos mandou, que mandou Ele para nos ensinar no nosso dia a dia. Então, Jesus veio, ensinou, demonstrou, colocou, mas vamos refletir, como é que Jesus tinha uma capacidade tão grande de entendimento e disse, olha, o que eu fiz é pouco, mas ainda vou mandar alguma coisa para que vocês possam ter o conhecimento maior. Mas vai dizer tudo aquilo que eu disse e dizer novas coisas. Aí manda a doutrina dos Espíritos. Mas, refletindo com Jesus, dizer, a humanidade ainda está num processo ainda muito defasado dos conhecimentos do nosso Pai Celestial. Então, o que acontece? Vê a doutrina dos Espíritos. E que a doutrina dos Espíritos nos traz? Nos traz tudo aquilo que Jesus disse e disse novas coisas. Porque naquele tempo não poderia entender. Jesus falava por parábolas. Jesus falava, contava histórias. E essa história nós podemos chegar a um ponto de entender, ter o entendimento, de mostrar o nosso dia a dia. Então, como é interessante, como é a inteligência, é o guia que nós podemos viver, é o modelo e guia para a humanidade, foi Jesus. Por sua inteligência, sua capacidade de pensar, de refletir o futuro, de pensar no futuro da própria humanidade, dos seus irmãos, nós irmãos dele. Sabendo que poderia acontecer, o que estava acontecendo, que ninguém conseguiu superar seus obstáculos,
através da dor, do sofrimento, e outro por seu orgulho, seu egoísmo e assim outras coisas, que trazia o ensinamento, aquele ensinamento que não tinha algo divino que se chama a caridade. Então, Jesus disse: eu mandarei para vocês algo divino, que se chama o cristianismo redivivo. Então veio a doutrina dos Espíritos. Ele prometeu e chegou. E o que é que trouxe a doutrina dos Espíritos? Ele trouxe na sua primeira lição e mostrou que Deus é nosso Pai, a inteligência suprema de todas as coisas. E Rejane, com suas instituições, mostrou que nós estávamos querendo dizer isso, que realmente a doutrina dos Espíritos diz, no seu terceiro parágrafo, seu terceiro capítulo, mostra aqui como é interessantíssimo, traz algo totalmente divino, que são as leis de adoração, a lei do trabalho, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade, da justiça, do amor, da caridade e perfeição. São 10 que nós podemos transformar como Jesus transformou os 10 mandamentos de Moisés: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Dessas 10, adoração, trabalho, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade se chama amor legado por Jesus, o ensinamento de Jesus trazido aqui na face da terra. Então, está aí as consolações e as esperanças que traz a doutrina dos Espíritos, que nos mostra a realidade. Por quê? O livro dos Espíritos era dividido. Primeiro ele fala do universo, depois ele fala do Espírito, depois ele fala do ser humano, nós que estamos aqui ainda sem saber, muitas vezes, o que fazer, e sabemos que temos ele como caminho, verdade e vida. Então, Amadeus e Rejane, nós procurar dentro do nosso dia a dia a melhor maneira possível. Ele acha que nós não damos salto na natureza, nós iremos devagar, porque nós somos filhos e somos eternos. Nós não morremos, quem morre é o nosso corpo físico. E ele, no final do ano, nos diz aqui que nós iremos para a espiritualidade e continuaremos sempre buscando, tentando ter a referência para o nosso dia a dia, que se chama Jesus de Nazaré. Então, é isso que a mensagem de hoje nos trouxe, meu Deus. É muito interessante, é muito proveitosa, com Jesus e por Jesus. E o que é que nós podemos fazer? Modificar nossos pensamentos, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. No capítulo 17, Ser Perfeito, o espírita, ou cristão, podemos dizer assim, que ele diz também, no capítulo 17, que o espírita é o cristão, é procurar todo dia a nossa transformação íntima, uma maneira melhor de se ver e se pensar. Então, vamos refletir com ele e vamos amar a Deus sobre todas as coisas e próximo a nós mesmos. Para concluirmos, nós podemos pedir as considerações ao nosso irmão Amadeus e vamos pedir a Rejane para fazer a prece final. Renato e Rejane, os irmãos que nos acompanham, gratidão por essa feliz oportunidade de estarmos iniciando o ano com a participação do Refletindo com Jesus e tratando da mensagem de Jesus, traduzida aqui na doutrina espírita como o cristianismo redivivo. Muitíssimo obrigado mesmo. Vamos com ele, com Jesus. Rejane, microfone. Que a gente sempre esquece de ligar. Vamos lá. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. Feliz ano novo a todos. Muita paz para todos. Amadeus. E Amadeus, vamos concluir? Boa noite, Brasil! Vamos lá. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe a todos que nos assistiram, que irão nos assistir futuramente. Muita paz. Maravilha. Que assim seja. Jane? Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.